Caros irmãos, queridas irmãs, o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. A ressurreição de Jesus é uma verdade, é um fato histórico, a sua ressurreição corporal, a ressurreição de Jesus segundo a carne. Morto já não morre, vivo vive eternamente. Ele está vivo, ele vive para sempre e está no meio de nós. Essa é a nossa fé. Sobre esta verdade se assenta a nossa religião, a ponto de São Paulo dizer assim: se Cristo não ressuscitou dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, vã é a nossa fé. A nossa fé é vazia, não tem sentido. Nós somos pessoas dignas de dó. Nós estamos enganados se Jesus não ressuscitou, se Jesus não está vivo, se o túmulo não está vazio, e de fato está. Então, por isso nós proclamamos esta verdade de que a morte foi vencida. A morte foi vencida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem Deus, como São Pedro diz na primeira leitura de hoje, constituiu Senhor, juiz dos vivos e dos mortos. No tempo pascal, nós não lemos o Antigo Testamento, nós lemos apenas o Novo Testamento para dizer que as coisas antigas já se passaram, é uma nova criação. Nós entramos nos últimos tempos. E então na primeira leitura nós escutamos Pedro fazendo essa pregação e dizendo: no seu nome é anunciado o perdão dos pecados. Nós somos testemunhas da sua ressurreição, nós comemos e bebemos com ele, nós podemos tocá-lo, nós o vimos ressuscitado, ele falou conosco. Isso não é uma fábula, isso não é um mito, isso não é uma lenda, é um fato histórico, testemunhado pelos apóstolos e por outras tantas testemunhas escolhidas por Deus. A nossa fé é apostólica, nós cremos nesse testemunho dos apóstolos que disseram: nós o vimos, nós atestamos que ele está vivo, porque nós comemos e bebemos com ele, nós estivemos com ele. No seu nome é anunciado o perdão dos pecados. Morreu por causa dos nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação, o que significa que ele nos torna justos, ele nos santifica. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? A morte não mata mais. Cristo é o vencedor da morte. Nós não morreremos. Claro que fisicamente, corporalmente nós morreremos, mas a vida divina já nos foi comunicada no batismo, a vida imortal de Jesus, a vida de Deus. Então, a primeira morte da qual Jesus nos livra é a morte do pecado, porque o pecado é uma morte espiritual. Ele venceu o pecado, nos libertou da escravidão do pecado, nos deu o Espírito Santo, derramou o amor de Deus nos nossos corações. Depois também da morte eterna, como consequência, o salário do pecado é a morte. A segunda morte, como diz São João, que é a morte
eterna, a condenação. Ele venceu o inferno, arrombou as portas da morte. Então, primeiro a morte do pecado, depois a morte eterna, com ele nós viveremos para sempre, mas também a morte física. Quem crê em mim, diz Jesus, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, por ocasião da sua vinda, também acontecerá que nós que cremos nele ressuscitaremos para a vida eterna, fisicamente, corporalmente. Este ser mortal será revestido de imortalidade. Este ser corruptível será revestido de incorruptibilidade. Então, em todos os níveis, Jesus é o vencedor da morte. O último inimigo a ser vencido é a morte. E a morte perdeu o seu aguilhão, ela perdeu a sua força. Duelam, como diz a sequência de Páscoa que nós escutamos hoje, duelam forte e mais forte. Vida e morte, ó duelo, ó combate mais belo. Da vida o rei venceu. Da vida o rei morreu, mas venceu. A morte pensou que tinha vencido, porque ela matou Jesus. Mas Jesus, de dentro da morte, a venceu, a destruiu, rompeu as suas cadeias. Então, por isso São Paulo vai nos dizer, esse é o ponto central da nossa fé. Essa é a razão da nossa esperança. Jesus ressuscitou, está vivo, vive para sempre. Nós ressuscitaremos também. No batismo nós já morremos com Cristo para ressuscitarmos com Ele. Estamos mortos, Ele é a nossa vida. E daí nós temos que prestar bem atenção naquilo que São Paulo disse para nós ali na segunda carta aos Colossenses, na segunda leitura de hoje. Se portanto ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, desejai as coisas do alto, as coisas de Deus. A carta de São Tiago diz assim, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Se eu amo a Deus, o amor me une a Deus, e portanto o amor a Deus me eleva e me faz buscar as coisas do alto. Mas se eu amo as coisas de baixo, ou seja, se eu amo aquilo que é vil, se eu amo aquilo que é desprezível, se eu amo a baixeza, o amor me une àquilo que eu amo. Unindo-me a Deus me eleva. Unindo-me a essas coisas baixas, me rebaixa. O pecado nos apequena, nos faz perder a dignidade de filhos de Deus. Então, se nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, nós temos que viver como pessoas ressuscitadas. Nós temos que viver como pessoas que foram introduzidas no reino dos céus. Então, no nosso modo de pensar e de viver, nós temos que refletir essas realidades celestes. E nas realidades terrestres, amar o que Deus ama, detestar o que Deus detesta, querer o que Deus quer, rejeitar o que Deus rejeita. Senão nós não estamos vivendo sob o senhorio de Jesus, não estamos vivendo na graça de Deus, estamos fora do Evangelho. Buscai as coisas do alto. Vós estáis mortos, e a vossa vida é Cristo. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se nós somos concidadãos dos santos, cidadãos do céu, membros da família de Deus, bom, então nós temos que viver assim, de um modo que seja condizente com a nossa dignidade de filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus,
se nós somos um povo de sacerdotes, um povo de reis, um povo de gente que ressuscitou, nós temos que viver assim, de acordo com a nossa dignidade, buscar as coisas do alto, viver com este ardente desejo do céu no coração e não presos, apegados às coisas aqui de baixo, mas como pessoas que esperam a vida eterna. E vocês sabem que durante todo o tempo da quaresma nós fizemos o jejum aleluiático, nós nos abstivemos de usar essa palavra aleluia, que agora se repete exaustivamente durante o tempo tempo pascal até Pentecostes. Essa palavra hebraica significa louvai a Deus, louvai a Deus. Mas desde o princípio da igreja se fez uma escolha de não traduzir essa palavra em nenhuma outra língua. Se traduz, então nós dizemos aleluia mesmo, assim como outras palavras também, como amém, porque para expressar que as nossas palavras são insuficientes para expressar a nossa gratidão a Deus, a nossa alegria, a nossa exultação por aquilo que Ele fez por nós, por nos ter libertado, por nos ter feito ressuscitar. Mesmo que nós quiséssemos expressar a nossa alegria, a nossa gratidão, a obra que Deus realizou é tão grande que nós não conseguimos encontrar palavras que expressem. Então, nós dizemos uma palavra não traduzida, porque as palavras não são capazes de traduzir, de expressar, de exprimir o que nós queremos dizer. Então nós dizemos aleluia, aleluia, aleluia. Muitas vezes aleluia é o cântico novo, é o cântico dos redimidos, que brota do coração daqueles que são agradecidos a Deus, como diz a sequência de Corpus Christi: tanto possas, tanto ouses em louvá-lo, não repouses, sempre excede o teu louvor. Deus está, as nossas palavras, o nosso louvor está sempre aquém daquilo que Deus merece, é sempre incapaz de expressar a grandeza do mistério. Então é por isso que a palavra aleluia abunda durante o tempo da Páscoa. Ela desaparece durante os 40 dias da quaresma e agora é usada sem dó durante o tempo da Páscoa, né? Com esbanjamento, com generosidade. A quaresma dura 40 dias, o tempo da Páscoa 50, para mostrar que a graça de Deus, a misericórdia de Deus é maior do que o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós fizemos penitência, nós nos mortificamos, nós rezamos mais, intensificamos as nossas orações, praticamos obras de misericórdia, muito bem. Daí nós temos que tomar cuidado, né? Porque então agora acabou a quaresma. Na quaresma, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aí a Páscoa, como era no princípio, agora e sempre. Volta tudo como era antes. Não. Aí não tem sentido. Nós, durante a quaresma, nos mortificamos, fizemos penitência, porque nós queríamos viver uma vida nova. Porque nós queríamos que a nossa vida fosse diferente, fosse melhor, para nós correspondermos mais à graça de Deus. Não para nós agora, então acabou a quaresma, vamos voltar à vida velha, voltar a fazer tudo como antes. Não, mais do que nunca, então agora nós temos que progredir na graça.
crescer na santidade, porque Deus realizou a sua obra em nós, e aquele que começou em nós a sua obra há de levá-la à perfeição, há de dar acabamento a essa obra que ele realizou em nós. Então vamos pedir a Jesus que esse tempo da Páscoa seja para nós um tempo de maior graça, seja para nós um tempo de exultação, de renovação espiritual e ocasião de nós progredirmos cada vez mais no amor de Deus. O amor de Deus que nos amou e se entregou por nós para nos dar esta vida nova, para nos dar motivo de nós nos alegrarmos, motivo de nós exultarmos de alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.